Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Fiz um vídeo aqui para explicar melhor sobre a nossa atividade, tá? Sobre o tema arredondamentos, que é o que a gente está abordando em sala de aula. Um vídeo para o sexto ano do ensino fundamental. Então, no decorrer da nossa aula, discutimos aqui alguns números grandes, né? E formas de arredondamentos. E dentre esses números grandes, nós estávamos conversando sobre população de cidades, estados e países. E deixei como tarefa para pesquisar qual que é a população de alguns países. Dentre eles, coloquei a população da China, tá? Então, para essa atividade, eu peguei aqui a população da China no site Wikipedia, vou colocar aqui, ó, Wikipedia, e lá estava informando que a população da China em 2022, que é a informação mais atualizada lá, é de 1.397.897.720 pessoas. Ou seja, na China tem tudo isso de habitante. Depois que a gente pesquisou em sala, né, nós fizemos as classificações das classes aqui, né, respondendo a seguinte pergunta: quantas classes esse número tem? E daí, para responder essa pergunta, separei aqui por cor, né? Então, de amarelo aqui, nossa primeira classe é a classe das unidades. Em verde, classe das milhares. Em azul, classe dos milhões. E em vermelho, classe dos bilhões. Lembrando que para cada classe admite aqui unidade, dezena e centena, certo? Ó, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. E o 1 é unidade de bilhão. Então, essas são as 4 classes que nós temos aí para esse número que representa a população da China. Depois que a gente viu isso, daí a gente reescreveu o número aqui da população da China, tá? E daí a nossa atividade é fazer o arredondamento desse número para a unidade de cada classe. Então, por exemplo, ó, eu vou arredondar esse número aqui na unidade de milhar, aqui na unidade de milhão e aqui na unidade de bilhão. Como é que eu vou fazer esse arredondamento aqui, ó? Vou fazer o seguinte, ó. Primeiro, eu vou pegar os algarismos e vou dividir ele em duas partes iguais. A primeira parte vai do 0 até 4, os números menores do que 5, né? 0, 1, 2, 3, 4. Notem que eu tenho aqui 5 algarismos. E o segundo grupo ficou 5, 6, 7, 8, 9, né? Então, eu tenho 5 algarismos de 0 até 4 e 5 algarismos de 5 até 9. Dividi os algarismos em 5 partes iguais. Conforme eu quero arredondar, deixa eu pegar um marca-texto. Conforme eu quero arredondar esse número aqui na unidade de milhar, o que eu vou ter que fazer? Tá? Primeiro passo, eu vou olhar. Opa, deixa eu pegar uma canetinha. Eu vou olhar o, o número que antecede o 7, aqui, ou seja, que está à direita do 7, o 7 que eu estou falando é a unidade de milhar, né? Porque são dois 7s aqui. Então, eu vou olhar esse 7 que eu estou pintando de amarelo, que é onde que eu vou arredondar. E eu vou olhar qual número está à direita dele. Tá? Então, do lado desse 7, eu tenho outro 7. Depois que eu olhei esse 7, eu venho aqui e vou olhar aqui nesses dois grupos. Se esse 7 estiver nesse primeiro grupo aqui, ó, que vai de 0 até 4, o 7 que eu pintei de amarelo, a gente vai manter. Ou seja, ele continua sendo 7. Tá bom? Agora, esse número que está à direita do 7 que eu pintei de amarelo, tiver no segundo grupo, o que a gente vai fazer? Lá na unidade de milhar, a gente vai somar 1. Tá bom? Então, vai ficar assim, ó, o arredondamento. O 7 que está pintado de amarelo, vou pintar de amarelo aqui embaixo também, ó. Opa. É esse daqui que eu pintei de amarelo, que é a unidade de milhar. Conforme o número que estava do lado direito dele é o 7 está aqui, ó, eu vou ter que acrescentar 1 nessa unidade aqui, ó. Então, esse 7 vai virar 8, porque 7 mais 1, vou colocar aqui, ó, 7 mais 1, ficou igual a 8. Então, a minha unidade de milhar era 7 e passou a ser 8. Conforme eu arredondei na unidade de milhar, os números que estavam à direita dele aqui, deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho, ó. Os números que estavam à direita dele, eu apaguei, porque eu fiz o arredondamento, tá bom? E os números que estavam à esquerda do 7 eu mantive. Tá? Então, ó, quem está à direita eu apago e quem está à esquerda eu mantenho.
Tá bom? Então, arredondando a população da China em unidade de milhares, ficou assim, 1.397.898 unidades de milhares. Tá bom? Agora a gente vai fazer o arredondamento para unidade de milhão. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Unidade de milhão. Antes de fazer o arredondamento, deixa eu apagar aqui na parte de cima. E vou pintar aquele 7 de azulzinho, ó. Marca texto. Pintar de amarelo mesmo, ó. Tá bom? Pintei de amarelo. E eu vou arredondar na unidade aí de milhão. Vou colocar aqui, ó, U de unidade de milhão. Para eu arredondar esse 7, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que olhar o número que está do lado, que é o 8. E ver se ele vai encaixar aqui na opção 1 ou na opção 2. Conforme o número à direita do 7 ao 8, ele vai estar aqui, ó, na opção 2. E o que a opção 2 fala? Ele fala o seguinte, ó, que o número que está na unidade de milhão, a gente vai ter que acrescentar uma unidade. Então, esse 7 vai virar 8, ó. Certinho? Só que ele vai virar 8 aqui na parte de baixo. E o número vai ficar assim, ó. Deixa eu só apagar aqui, para não ficar... Opa! Vou apagar aqui esse 8. Aí, e o número vai ficar da seguinte forma, ó. 1.397 unidades de milhões. Tá bom? Que é unidades de milhões. Certinho? E aí, por fim, a gente vai arredondar aqui a unidade de bilhões. Unidade de bilhões, ó, é esse número aqui, ó, é o número 1. Como é que faz para eu arredondar a população da China escrevendo esse número grandão, 1.397.000.000, só em unidade de bilhões? O que eu vou fazer? Vou marcar aqui, ó, a unidade de bilhão e vou olhar o número que está à direita. Qual que é o número que está à direita? Ó, é o 3. E eu vou olhar aqui nessas duas opções, ó. O número 3, ele está entre 0 até 4 ou entre 0 até 9? Ele está aqui, ó, na primeira opção, o 3. Então, quando ele está no primeiro grupo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que manter a unidade sendo ela mesma, ou seja, sendo 1. Então, esse número arredondando em bilhões vai ser uma unidade de bilhões. Certinho? Então, esses são os arredondamentos, né, das unidades de cada classe. Depois que a gente faz bastante exercício, que daí ela começa a fixar na cabeça, a gente começa a guardar. Mas a justificativa do arredondamento é a seguinte, ó. Vamos colocar numa reta real para ver se fica um pouquinho mais claro, ó. Aqui eu tenho, notem que eu estou arredondando aqui na unidade de milhão. Eu tenho 1.397 unidades de milhão. Tá? Todos esses zeros aqui, conforme o zero representa vazio, finge que não tem. Mas eu coloquei só para representar. E essa outra bolinha amarela aqui, eu tenho 1.398 unidades de milhão. Tá? Notem que à direita eu só tenho zero, eu fiz o arredondamento. Então, qual que é a diferença da primeira bolinha amarela para a segunda? A primeira é 1.397 e a segunda é 1.398. Esse número maior aqui, que é a população da China, se olhando esse número, a posição dele entre 1.397 e 1.398, ele vai estar mais perto do 1.397 ou mais perto do 1.398? Então, tá vendo que ele está mais perto aqui do 1.398? Então, quando eu arredondo esse número aqui, quando eu arredondo esse número para a unidade, vou escrever, ó, unidade de milhão, esse número vai ser 1.398. Tá bom? Então, essa é uma ideia que a gente tem que ter na cabeça, né? Então, quando eu vou arredondar, ele está mais próximo de quem, né? Então, a gente tem que ter essa noção. Bem, eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. Essa parte não precisa fazer tarefa, né? Essa parte é o que é a nossa tarefa, pesquisar a população de alguns países e fazer o arredondamento nas unidades. Unidades de milhar, unidade de milhão e unidades de bilhão. Tá? Então, eu vou pintar aqui pela última vez quem são cada uma. Unidade de bilhão, unidade de milhão, unidade de milhar, se tiver, né? Pode ser que tenha país que não tenha unidade de bilhão aí. Tá bom? Bem, espero que tenha entendido. Fica aí nas tarefas. Até o próximo vídeo. Forte abraço.